Mãe, eu ainda não consegui falar com ela. Diga pra ela me desbloquear. Eu vou matar aquela filha da p***. Eu vou esfaquear o pescoço dela 57 vezes. Você está passando dos limites. Eu poderia ter feito outra coisa da minha vida. Desperdicei um ano inteiro com essa vagabunda. Eu vou enfiar a cara dela dentro do cimento. Um relacionamento amoroso pode ser uma experiência mágica, especialmente se for com uma pessoa que te respeita e retribui todo o amor que você entrega. Todavia, caso você se relacione com a pessoa errada, o relacionamento pode se tornar um episódio traumático que muitas vezes coloca em xeque a sua saúde física, mental e até mesmo a sua vida. Infelizmente, esse foi o pesadelo que aconteceu na vida da Morgan, uma garota de apenas 18 anos que mal fazia ideia que o seu ex-namorado, além de estar tramando a sua morte, inclusive enaltecendo os possíveis atos para a própria mãe dele, seria capaz de fazer tudo isso com completo sangue frio. Hoje, vocês irão conhecer o caso de Morgan McCaffrey. Morgan McCaffrey nasceu em 7 de setembro de 2001, na Pensilvânia, Estados Unidos. Todos que a conheciam a descrevem como uma menina divertida, que levantava o astral de qualquer ambiente e que fazia amizade muito facilmente. No ensino médio, ela estudou na Nazareth Academy, uma escola católica apenas para meninas, e dada a sua personalidade, não demorou muito para que ela se enturmasse e se tornasse uma das garotas mais populares do colégio. Ela vivia envolvida em ações comunitárias e estava sempre inserida em movimentos para ajudar os mais necessitados. E por conta de tudo isso, para muitos dos seus amigos, ela era a melhor amiga que todos poderiam ter, ou, como nas palavras de alguns deles, uma luz na vida de quem a encontrava. Tudo parecia estar indo bem, até que em maio de 2019, aos 17 anos, ela conheceu Gilbert Newton III, um garoto da mesma idade. Gilbert nasceu em 2 de janeiro de 2002, é filho de Jude e Gilbert Newton II e tem 2 irmãs mais novas. Ele era especialmente próximo à sua mãe, para quem ele basicamente contava tudo. O rapaz também era muito fã de esportes e praticou futebol e hóquei durante toda a sua vida. Os dois começaram a namorar um mês depois de se conhecerem, em junho de 2019, e os primeiros meses da relação foram incríveis para Morgan. Praticamente todos os dias, ele a acordava com mensagens carinhosas, ele a levava para os melhores restaurantes, ela ia para as partidas de jogos dele para poder torcer para o namorado e por aí vai. O tempo que eles passavam juntos parecia ser sempre mágico. Ambas famílias e grupos de amigos receberam muito bem os dois e tudo parecia se encaminhar para um final feliz. Ou pelo menos era o que a Morgan achava. Depois dos primeiros meses de relacionamento, Gilbert começou a mudar. O garoto, que antes era gentil, agora se mostrava fechado e com raiva. No começo, pequenas coisas como a demora para responder uma mensagem ou até não atender uma ligação fazia com que ele ficasse bravo e, consequentemente, gerava brigas. Apesar de já ser um comportamento alarmante, Morgan, ainda apaixonada, relevava, justificando para outros e para si mesma que o namorado estava apenas tendo um dia ruim, que era um comportamento temporário, que logo ia passar e que aquele seu namorado carinhoso logo estaria de volta. Mas isso nunca aconteceu. Com o tempo, as brigas só pioraram e Gilbert se tornava cada vez mais agressivo. Nos primeiros meses, quando ambos saíam com a família ou amigos da Morgan, Gilbert era sociável e amigável, mas depois ele passou a se mostrar desinteressado, ficava em algum canto mexendo no celular, mal falando com as pessoas ao redor e com uma linguagem corporal demonstrando que não queria estar ali. Esse comportamento incomodava muito a namorada, que chegou a conversar com ele algumas vezes sobre isso, mas Gilbert menosprezava as reclamações, dizendo que ela estava sendo dramática demais. Só que mesmo diante de um relacionamento meio problemático, ela não queria abandonar o namorado. Com o coração bom que ela tinha, ela entendia que, ao invés de abandoná-lo e deixá-lo mentalmente pior, estando junto, ela poderia ajudá-lo a se recuperar psicologicamente. Ela estava realmente apaixonada e, com o objetivo de ajudar mais uma pessoa, ela decidiu ficar. Segundo testemunhas, no início de 2020, Gilbert passou a xingar a Morgan e até ameaçou agredi-la algumas vezes.
Ela nunca acreditou que o namorado seria capaz de agredi-la fisicamente, até porque, na sua mente, não fazia sentido nenhum você bater em alguém que ama. Só que, num dia, as ameaças deixaram de ser apenas palavras. Pouco mais de um ano depois do início do namoro, dia 20 de junho de 2020, durante uma briga, Morgan foi empurrada e até mordida pelo Gilbert. Aquilo foi um choque de realidade que finalmente quebrou por completo a ilusão de dias melhores. As agressões foram a gota d'água para que ela finalmente terminasse de maneira definitiva o relacionamento naquele mesmo dia. Estando agora separada do namorado, ela sabia que precisava de um tempo para se recuperar emocionalmente e acreditava que em breve as coisas melhorariam. Contudo, ela só não imaginava que em apenas algumas semanas a sua vida chegaria ao fim. O processo de recuperação de vítimas de relacionamentos abusivos e todos os traumas que eles causam varia muito de pessoa para pessoa. No caso da Morgan, ela se apoiou nos familiares e amigos e tentou focar no novo começo, já que algumas coisas boas estavam acontecendo para ela. Dias antes do término do namoro, ela tinha recebido a notícia que havia sido aprovada para estudar odontologia numa faculdade. E outro fato foi que pouco tempo depois do término, ela conheceu um rapaz e os dois começaram a sair. Se do lado dela houve um processo de cura e tentativa de seguir em frente, do lado do Gilbert restou apenas mágoas, raiva e uma não aceitação de que tudo estava acabado. O término colocou o rapaz em um lugar emocional e psicológico que se deteriorava com o passar do tempo. Em diversas ocasiões, ele tentou falar com a ex para que eles reatassem, porém, ela simplesmente não respondia mais. E da mesma maneira que ocorria quando eles estavam juntos, Gilbert começou a xingar e agora a fazer ameaças de morte a ela, só que via mensagens. Eu não sou seu bichinho de estimação, então vai se fuder. Espero que você morra. Eu queria muito esfaquear o seu pescoço várias vezes. E pra ser honesto, eu até posso fazer isso. Fica alerta. Após essas mensagens, Morgan apenas acabou bloqueando de todas as redes sociais. Talvez a pessoa que mais tenha acompanhado essa queda livre do psicológico do Gilbert tenha sido a mãe dele. Lembram que eu falei que eles eram muito próximos e que ele contava tudo para ela? Vejam só a troca de mensagens entre eles que aconteceu no dia 5 de julho, apenas 2 semanas depois do término do relacionamento. Eu vou esfaquear essa garota na porra do pescoço dela. Jill! Ela não vai me desbloquear. Acho que ela terminou de verdade. Isso não pode acontecer. Se ela não voltar pra mim, escreva o que eu tô dizendo. Eu vou fazer tudo o que eu puder pra acabar com a vida dela. Mãe, é melhor você mandar uma mensagem e dizer pra ela me ver pessoalmente para que eu confirme que isso é verdade. Ou ela vai ter problemas. Jill, eu vou mandar uma mensagem pra ver se ela te desbloqueia. Mas se você começar a agir feito um babaca, ela vai te bloquear de novo. Diga que tudo que eu quero é mandar uma mensagem ou vê-la pessoalmente para que ela me diga que é verdade. Tá, eu vou dizer pra ela que você quer conversar e não vai brigar. Mas se ela disser pra mim que realmente acabou, você precisa seguir em frente. Eu não quero brigar, eu só quero ela de volta. É tudo o que eu quero. Se ela me confirmar que não pode fazer isso, então eu nunca mais vou falar com ela, simples assim. No dia 6 de julho, Gilbert continuava sem conseguir falar com a Morgan. Então, ele novamente mandou mensagens para a mãe. Mãe, eu ainda não consegui falar com ela. Diga pra ela me desbloquear. Eu vou matar aquela filha da puta. Vou esfaquear o pescoço dela 57 vezes. Você está passando dos limites. Eu poderia ter feito outra coisa da minha vida. Desperdicei um ano inteiro com essa vagabunda. Eu vou enfiar a cara dela dentro do cimento. No dia 8, Morgan o desbloqueou e mandou uma mensagem para ele dizendo que tinha encontrado coisas dele em sua casa e que iria devolver. As mensagens seguintes do Gilbert não estavam mais bloqueadas, mas também não foram respondidas. Dias depois, ela passou na casa dele e deixou uma caixa com os seus pertences na porta. Por mais de 2 semanas, Gilbert continuava tentando contato, mas sem sucesso. Até que no dia 26, ele viu no Facebook dela uma foto da Morgan com um outro rapaz, quem ele deduziu ser o seu novo namorado. Na hora, ele salvou a imagem e encaminhou para ela com a mensagem que dessa vez foi respondida. Ele é o seu novo namorado?
Você transou com ele? Seja honesta. Não é da sua conta. Então você fez. Eu sabia. Que nojo de você, Morgan. Eu não disse isso. Então me responda, sim ou não? O que isso importa? Eu estava trabalhando em mim mesmo para que a gente pudesse ficar junto de novo, mas agora acho que isso está fora de cogitação. Você deveria estar trabalhando em si mesmo por você, não por mim. Isso não é nada saudável. Você realmente gosta desse rapaz? Sim. Que bom, fico feliz. Podemos nos encontrar amanhã? Eu quero falar pessoalmente com você. Depois de muita insistência por parte do Gilbert, os dois marcaram de se encontrar no dia seguinte, dia 27, em uma igreja da cidade às 7h30 da manhã. Um local que, apesar de ser mais reservado, era público e Morgan se sentia segura estando lá. Quando Gilbert chegou ao local, ele viu que a igreja estava com mais gente do que o que ele esperava e, dizendo a Morgan que preferia um local mais privado, ele a convenceu de irem ao estacionamento da estação de trem. Ela concordou e foi para lá em seu carro, com Gilbert chegando logo depois. Às 8h51 da manhã, ele manda a seguinte mensagem para a mãe. Mãe, eu matei a Morgan há cerca de 1 hora. Eu estava com pensamentos doentios na minha cabeça e não conseguia parar de ouvir. Vocês não conseguiram me ajudar de qualquer forma? Eu amo muito vocês. Filho, o que você fez? Eu esfaqueei ela um monte de vezes. Minutos antes dessa mensagem, por volta das 8h15 da manhã, a polícia tinha recebido uma ligação apontando que um corpo havia sido encontrado num estacionamento de uma estação de trem e, ao lado da vítima, 2 facas de cozinha. O homem que ligou trabalhava ali perto e disse que viu o final do ocorrido, mas não conseguiu identificar o assassino, que fugiu em um jipe branco quando ele estava chegando mais perto. O corpo, claro, era da Morgan, que posteriormente, na análise da necropsia, foi identificado com mais de 30 ferimentos, que iam do pescoço à barriga, juntamente com outros defensivos nos braços. O local foi interditado pelas autoridades e deu-se início à investigação para descobrir quem havia matado a Morgan. Todavia, essa seria uma pergunta que não demoraria a ser respondida, já que ainda naquela manhã, uma nova chamada à polícia foi feita, mas dessa vez da mãe do Gilbert, dizendo que seu filho havia acabado de chegar em casa, coberto de sangue e falando que havia matado a ex-namorada. Na delegacia, Gilbert disse que antes de sair de casa, havia pegado 2 facas de cozinha e escondido no casaco. Ao chegar no local, ele entrou no carro da Morgan e os dois começaram a conversar. Ele perguntou para ela sobre o novo relacionamento e se ambos já tinham transado. Morgan se recusou a responder, dizendo que aquilo não era da conta dele, porém, Gilbert insistiu no assunto e ela disse que ele seria muito inocente se achasse que não. Essa resposta o irritou profundamente, fazendo com que ele começasse a xingá-la de diversos nomes e, em resposta, Morgan deu um tapa em seu rosto. Isso teria sido a gota d'água para ele, que logo em seguida pegou ambas as facas e começou a golpeá-la com as 2 mãos. O julgamento do Gilbert aconteceu em setembro de 2020. Ele estava sendo acusado de homicídio em 1º grau, que no estado da Pensilvânia resulta na possibilidade de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ele foi chamado para testemunhar, se declarou culpado, mas disse que o seu plano original era tirar a vida na frente dela para fazê-la se sentir mal, mas depois dela ter lhe dado um tapa, tudo tinha saído do controle. Esse depoimento mais parecia uma estratégia da equipe de defesa para tentar transformar as acusações de homicídio em 1º grau para 2º, que é quando não há intenção de matar, e, portanto, podendo gerar uma pena mais branda. Entretanto, a promotoria contrariou essa versão com as diversas mensagens que ele mesmo mandou para a mãe, onde afirmava durante semanas que queria tirar a vida da ex-namorada. Uma delas em especial chamava a atenção quando ele disse que queria esfaquear a garota 57 vezes. A utilização desse número, que não é tão distante do número infligido nela, talvez ele tenha parado antes do objetivo após a chegada daquela testemunha, só demonstrava que ele já havia pensado e planejado
tudo aquilo antes. Por fim, o júri chegou a uma decisão unânime, a conclusão de que Gilbert era culpado de homicídio em primeiro grau e agravado com premeditação. A sentença atribuída: prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Em entrevistas após a sentença, a mãe da Morgan se mostrou aliviada de que a justiça tinha sido feita, mas, ao mesmo tempo, estava completamente triste, já que, independentemente da pena, a sua filha nunca mais voltará. A família criou uma fundação chamada Morgan's Light, que é voltada para a conscientização de violência em relacionamentos abusivos, uma maneira de honrar o legado da Morgan e prevenir que outras garotas sofram o mesmo destino cruel. Histórias como a da Morgan reforçam a importância de conhecermos e identificarmos relacionamentos tóxicos e abusivos. E é válido sempre lembrar que vocês, principalmente mulheres, não estão sozinhas. Se alguma das situações desse episódio pareceu familiar com o relacionamento de vocês, procurem ajuda. Não cabe a você cuidar ou tentar consertar a saúde mental de ninguém. Existem profissionais para isso, e numa situação dessa, ambos precisam de ajuda. O agressor, ajuda psicológica, e a vítima, ajuda policial. E por favor, não me entendam errado, a culpa nunca é da vítima, e com as minhas palavras eu não quero jamais tentar dizer isso. Errado é quem tira a vida, não quem quer ajudar. Contudo, mesmo que exista boa vontade, saiba que você não pode fazer isso sozinha. Deixe sua opinião aqui nos comentários e nos vemos então no próximo caso. Até lá!